Boa tarde. Eu escolhi esse tema por considerar que tanto a Igreja Católica, né, quanto a maçonaria e o Espiritismo, eles tiveram ao longo dos séculos, né, uma importância muito grande em relação ao desenvolvimento espiritual da humanidade. E aí, então eu vou falar qual é o elo, o que nas três instituições, né, o que há de comum, para que a gente possa então desenvolver o tema. Tá? Pode passar, Carlos. Você quer que eu passe? Então eu vou começar falando sobre a igreja. Tá? A igreja, ela é considerada a instituição mais antiga do mundo, né, em termos espirituais. Né? Então é uma organização que começou lá no século I depois de Cristo, na Síria, onde hoje está localizado o Iraque. Tá? E esse termo Igreja Católica ele foi citado pela primeira vez pelo escritor Inácio de Antioquia. Então, essa igreja primitiva, né, que era chamada também de judaísmo, ela utilizava como livro sagrado a Torá, que é a Bíblia para o Ocidente. Mas até então, essa igreja ela estava restrita lá no Oriente. Lembrando, né, que Roma, né, o Império Romano, perseguia os católicos, né, e os colocavam na arena, na fogueira, né, todos que professassem a fé católica eram condenados à morte. E aí, como é que essa igreja do Oriente, né, vai chegar no Ocidente, particularmente em Roma? Bom, existia o imperador Constantino, né, que queria expandir o Império Romano. E aí, numa dessas batalhas para a conquista de território, ele se deparou com um inimigo que tinha mais do dobro de soldados que ele tinha. Então, seria um verdadeiro massacre. Né? Só que ele tem uma visão de que se ele colocasse uma cruz, o símbolo da cruz, nos escudos dos seus cavaleiros, ele ganharia a guerra. E assim ele fez. Então todos os soldados foram para a frente de batalha com esse sinal da cruz e ele conseguiu, né, vencer o inimigo. E a partir daí, então, ele vai permitir que a Igreja Católica, né, que o catolicismo faça parte da religião romana, porque até então era proibido. Tá? Bom, então ele permitiu então, o culto católico em Roma. Mas você tinha ainda a crença politeísta, a crença nos vários deuses, né? E foi o imperador seguinte, o Teodósio, né, lá no século IV, que aí vai tornar a Igreja Católica, né, a religião oficial do Império Romano. Então vocês vejam que inverteu as posições, né? Os católicos que eram perseguidos passaram a ser protegidos pelo imperador. Tá? E aí, então, existia a igreja, como eu falei, do Ocidente, né, aliás, do Oriente, que usava a Torá, né, como livro sagrado, e aí passa a existir a igreja de Roma do Ocidente. Tá? Só que essa igreja do Ocidente, ela começa a se distanciar dos ensinamentos judaicos. Então, a igreja do Ocidente ela vai criar a Santíssima Trindade, né, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, numa só pessoa. Então isso é uma criação da igreja ocidental. E isso vai desagradar a igreja do Oriente, porque ela não tinha essa concepção, né, de três pessoas, acreditava num Deus único, mas não acreditava nessas três figuras, né, de Pai, Filho e Espírito Santo. E aí o que vai acontecer? Vai haver um rompimento da igreja do Oriente e do Ocidente, e aí cada um passa a ter seu líder religioso. Então a igreja, né, de Roma passa a ter o Papa, né, e a igreja do Oriente continua com seus sacerdotes. Bom, até então a gente tinha a Torá como um livro sagrado. E o que o Ocidente vai fazer? Tá? Depois dessa ruptura aqui, né, que acontece no ano de 1054, a igreja do Ocidente vai criar um livro sagrado,
próprio livro sagrado, que é a Bíblia. Então, a Bíblia é criada a partir de vários escritos, vários evangelhos, né, que era escrito em aramaico, em hebraico, em grego. Tudo isso é traduzido na Alemanha. Então, a primeira Bíblia que a gente tem no Ocidente é uma Bíblia criada na Alemanha. E foi de lá que saíram todas as outras traduções para as diversas nações. Tá? Mas a primeira, tá, ela é lá da Alemanha, tá, em meados do século XV. Só que, gente, a igreja, ela começou a, digamos, manipular esses escritos, né? Então, existiam vários evangelhos. Um deles que eu citei aqui, que eu acho importante, era o Evangelho de Maria Madalena, que foi considerado apócrifo, né? Quer dizer, sem, digamos, uma aprovação da igreja, né? E aí ele é colocado de lado. Aliás, né, Maria Madalena teve uma importância fundamental no cristianismo, né? Ela era considerada um dos apóstolos mais inteligentes, né, dos dois apóstolos, que inclusive isso causava, digamos, um certo ciúme, né, entre os outros membros. E é Maria de Madalena, que depois que Cristo é crucificado, é ela que vai dar continuidade ao ensinamento deixado por Jesus. E é também, né, a primeira pessoa que vê a imagem do Cristo, né, após, né, a sua morte. Bom, e aí, a igreja, então, periodicamente, ela fazia reuniões que era chamado de concílios, e nessas reuniões ela decidia, então, o que estaria na Bíblia, né, e o que estaria fora da Bíblia. Então, para cada concílio, né, havia uma modificação. Eles poderiam, por exemplo, acrescentar, né, outros textos que eles consideravam importantes ou suprimir. Tá? E é no concílio de Constantinopla, no ano de 553, que o dogma da reencarnação é retirado da Bíblia, a mando do imperador. E essa palavra, né, reencarnação passa a ser ressurreição, que é completamente diferente, né? Porque nós temos a reencarnação, a volta de um espírito em um outro corpo, óbvio, né? E na ressurreição você tem aquele espírito voltando no mesmo corpo que ele, né, é outro corpo, né? Depois desse corpo ser, né, desmanchado, né, energeticamente, né? Exatamente, né? Então, eles ficaram com o dogma da ressurreição. Tá? Aqui eu coloquei uma pequena observação, né? Católico significa universal. Né? Então, quando Cristo Macedo cria a Igreja Universal, na verdade ele está traduzindo só o termo católico. Tá? Então, essa igreja que é criada, a Igreja Católica, né, é uma igreja universal, ou seja, para reunir todos os povos. Tá? Eu não sabia, né, dessa existência da igreja primitiva. Né, e eu fui aprender isso quando eu fui fazer um tour lá na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro, e lá tem a representação da igreja do Oriente e da igreja do Ocidente, porque até então eu pensava que só existia a igreja do Ocidente. Tá? Pode passar, tá? E sim, já passou. Então a igreja, tá, ela apresenta a crença em um Deus superior. Então, essa religião, né, diferentemente das outras, que são politeístas, existiam aqueles vários deuses, né, Deus do fogo, Deus do ar, Deus da água, ela vai acreditar em um só Deus, sabe? E aí, passando para a maçonaria, que eu considero também uma instituição que teve uma contribuição muito grande para o crescimento da humanidade. A maçonaria, ela vai surgir no século X a.C., mas não é a maçonaria que a gente conhece nos dias de hoje. Essa maçonaria de 10 a.C. era chamada de maçonaria operacional. Então, o que era isso? A maçonaria operacional eram grupos de construtores e pedreiros. Tá? Maçom é uma palavra francesa que significa pedreiro.
Então, a maçonaria era um grupo de pedreiros responsáveis por aquelas grandes construções, porque, gente, aqueles arcos, aquelas abóboras, era dificílimo de fazer. Então, precisava de alguém especializado. E a própria Igreja Católica, ela vai se utilizar desse grupo de maçons para a construção dos seus templos. Então, eles tinham técnicas aprimoradas de construção para fazer aqueles grandes templos. Bem, e aí a gente tem aqui o Templo de Salomão, que teria sido construído entre o século X e o século VII a.C., ou seja, 400 anos. O Templo de Salomão, ele está contido em diversos livros, em diversos evangelhos, mas a arqueologia, ela não consegue provar que esse templo existiu. Ele está apenas nos dados históricos, mas prova física, digamos assim, a gente ainda não tem. Então, alguns autores consideram que o templo realmente existiu e outros falam que é lenda. A maçonaria acredita realmente que esse templo existiu. Então, esses pedreiros foram convocados para construir esse grande templo. Só, gente, que era realmente era uma construção gigantesca. E para isso, não havia ali naquela região mão de obra suficiente para construir esse templo. Aí o que então a maçonaria fez? Ela começou a convocar pessoas, mão de obra, de diversas partes ali, principalmente da África, do continente africano. Só que essas pessoas, elas falavam dialetos diferentes, idiomas diferentes, E como é que iria lidar com esses trabalhadores todos, falando diversos idiomas, Então a maçonaria, ela vai criar símbolos, ela vai criar formas de comunicação para que essas pessoas pudessem se entender. E além disso, o que vai acontecer? Ela vai trabalhar uma espécie de produção setorizada. Então ela pega um grupo de pessoas que provavelmente falavam o mesmo idioma. Então esse grupo vai ser responsável, por exemplo, de trazer as pedras de um outro local para a construção do templo. Um segundo grupo poderia, por exemplo, ser responsável para cortar as pedras, Porque, gente, aquelas pedras eram todas encaixadas, E tinha que ter ali uma precisão muito grande, lembrando que não existia cimento Mauá, certo? Então tinha que ser tudo muito encaixado, tudo muito certinho, senão caía. Então esses grupos, trabalhavam dessa forma. Cada grupo desempenhava uma função para que fosse construído o templo. E ainda assim, o templo levou aproximadamente 400 anos para ser erguido. E aí o tempo vai passando. E aí a gente começa a ver a chamada maçonaria especulativa. O que é isso? Essa maçonaria, ela vai além das obras de construção. Ela começa a questionar, por exemplo, a existência de um Deus. Ela começa a questionar diversas coisas, É uma parte filosófica. E aí, então, essa expansão, que vai além das técnicas da construção, ela vai criar pela primeira vez um ensino noturno, para que esses pedreiros pudessem estudar matemática, pudessem estudar geografia, porque você precisava dos ângulos daquelas pedras, era tudo talhado. Por isso que a gente tem como símbolo da maçonaria um compasso e um esquadro, justamente por causa dessa ideia, para como fazer essas medidas. E aí, essas pessoas então começam a estudar não só matemática, mas filosofia, mas retórica, que é a arte de falar, e ciências. Gente, quem é que tinha o poder? Quem eram os professores dessa época? Filósofo. Oi? Filósofo. Eram os padres, Eram padres que era permitido somente aos padres ensinar. E, gente, quem é que podia estudar? Só quem tivesse muito recurso. Aliás, a gente não precisa ir nos séculos passados para saber que as igrejas católicas, ou os ensinamentos católicos, são as escolas mais caras, pelo menos aqui no Rio de Janeiro.
né? Se você vai, por exemplo, fazer um ensino médio lá no Mosteiro de São Bento, ele custa mais caro a mensalidade que uma faculdade. E então, quando os maçons começaram a dar esse ensino aqui, gratuito e noturno, isso incomodou demais a igreja, até porque começou a abrir, né, ali o raciocínio. Né? E aí, o que a igreja fez? Né? Ela vai proibir, em 1738, ela vai proibir que católicos, né, fizessem parte da maçonaria. Tá? Então, católicos não poderiam ser membros maçons, embora eles estivessem muitas vezes trabalhando nos próprios templos católicos, né? Uma grande incoerência. E aí ela vai condenar publicamente a maçonaria. E aí, gente, começam as histórias, né? De que os maçons comiam criancinha, que os maçons faziam rituais, né? Satânicos, né? Tudo isso é inventado pela Igreja Católica. Né? Também acho que vale a pena falar que a maçonaria ela teve um papel fundamental na questão da independência dos países. Né? Então você tem independência dos Estados Unidos, inclusive no dólar você tem o símbolo maçônico, né? Você tem independência do Brasil, que foi financiado pela maçonaria, né? A questão da queda da Bastilha na França. Né? Então, esses movimentos ao redor do mundo de libertação, todos tiveram a participação da maçonaria. Tá? E para que um membro entre na maçonaria, é preciso que ele também tenha a crença em um Deus Supremo. Ele tem que declarar que ele acredita em Deus para poder entrar na maçonaria, senão não é permitido. Tá? E aí a gente vai para o espiritismo. Né? Quando surgiu essas comunicações, é claro, gente, que ao longo da existência do planeta, sempre houveram, né, manifestações, né, sempre houve algum contato, digamos assim, com a espiritualidade. Mas a história vive de comprovação. Né? Então, a comprovação que a gente tem, né, do primeiro contato, né, foi em 1848 nos Estados Unidos com as irmãs Fox. Né? Então, elas fizeram os contatos, né, com o mundo espiritual, e aí a gente tem o fenômeno das mesas girantes, né, e outros tantos fenômenos, né, que demonstrava que existia alguém, né, ou alguma inteligência além da matéria. Tá? Então, isso é documentado. Então, a gente tem essa data de 1848, né, com um ano ali que a gente começa, então, o espiritismo com os primeiros contatos. E aí, quando Kardec, né, ele tem essa informação de que estava havendo comunicação e que as mesas, né, giravam, e batiam e respondiam, né, ele fala assim: como é que um ser inanimado, né, que não tem inteligência, não tem cérebro, como é que ele pode responder a uma pergunta? Ele falou: tem que ter algo além, né, do material. E aí ele vai começar a fazer uma série de questionamentos nessas reuniões, né, e aí acontecem as comunicações. Então, no livro dos Espíritos, né, você tem aí comunicações de filósofos gregos, de santos católicos, né, ou seja, pessoas, né, conhecidas que já tinham desencarnado e começam a dar, então, essa comunicação. Tá? E essa doutrina, então, a partir daí, ela é batizada como Espiritismo. Tá? É aí que vem o termo Espiritismo. Né? E aí, o que é o Espiritismo? É a crença na reencarnação, não na ressurreição, né? E na evolução espiritual. É isso que prega a nossa doutrina. Tá? E no Brasil, quando é que surge o kardecismo? Né? Ele vai surgir em 1860, né? Olha só, somente 3 anos depois dele existir na França. Tá? Então, a gente já tem então, o Espiritismo no Brasil em 1860, né? E a gente tem grandes representações. A seguir vai ser formada a Federação Espírita Brasileira. Né? E a Igreja, mais uma vez, né, quando toma conhecimento, né, dessas comunicações, o que ela vai fazer? Ela vai considerar, né, o kardecismo, o espiritismo, né,
uma doutrina herege. E aí ela vai, então, num ato em Barcelona, ela vai queimar centenas de livros, né? Então vai ser queimado o livro dos Espíritos, o livro, o que é o Espiritismo, que veio depois, que é o Espiritismo, né? Vai queimar o livro dos Médios, vai queimar o livro que foi psicografado, não sei se vocês já leram, da Joana d'Arc. É Joana d'Arc, psicografia de Joana d'Arc por ela mesma. Alguém já leu? Interessantíssimo. Eu tinha muita curiosidade, porque eu queria saber o que aconteceu, na hora em que ela foi jogada na fogueira. A descrição é muito bonita, um livro que vale muito a pena ser lido. E aí, então, a igreja considera o Espiritismo uma heresia, e queima esses livros, que na verdade foi uma grande propaganda, porque aí todo mundo queria saber o que tinha nesses livros. Tá? Isso foi, então, lá em Barcelona. Tá? No Brasil, a gente tem a maior comunidade espírita do mundo hoje. Tá? Nossa comunidade conta com 3.800.000 pessoas. Então, o Espiritismo no Brasil, ele está muito mais adiantado que, por exemplo, na França. E o curioso, gente... Oi? Onde foi o berço? Onde foi o berço. E se você pergunta a um francês, eu já fiz vários roteiros com vários grupos de franceses, e eu sempre pergunto, você é kardecista? Nem sabem o que é. Até hoje, ninguém, nenhuma pessoa tinha ouvido falar de Kardec. E o que mais é incrível, porque você tem o túmulo de Kardec, inclusive, que é um roteiro turístico na França, mas as pessoas que eu tive contato nunca ouviram falar de Kardec. E aí, então, a gente tem, aqui no Brasil, o surgimento da Umbanda. Ontem eu estava comentando com vocês, que muitas vezes lá na desobsessão, eu sou chamado de macumbeiro, de feiticeiro, porque os próprios espíritos que desencarnaram, também não conhecem muito como é a nossa doutrina. Eles falam que ouviram falar. Então a gente tem o surgimento da Umbanda em 1908, em São Gonçalo, em Niterói. E aí, o que é a Umbanda? Ela é uma religião de matriz africana, como muitos pretendem que ela seja? Não é. Tá? A Umbanda, na verdade, é também o sincretismo. Porque a gente vai encontrar na Umbanda um pouco de kardecismo, a gente vai encontrar ritos que parecem até a Igreja Católica, e a gente vai também encontrar muitas vezes ali misturado, aí sim, um pouco do candomblé. Há um pouco dessa mistura, porque a Umbanda, até onde eu sei, gente, porque eu não participei da Umbanda, mas até onde eu sei, eles não têm um livro codificado, como a gente tem no kardecismo. E eu acho que isso faz muita falta. Alguém deveria escrever sobre esse processo, porque os próprios umbandistas desconhecem muita coisa. Agora tem algumas coisas na internet. Precisava, Tem pessoas que fazem, alguém faz uma pergunta e fazem um trabalho esclarecendo. Basicamente, inteligência artificial. Tá? Não tem assim. Não tem um autor, não tem, não. É porque até então acho que eles se baseiam mesmo em alguns livros da não são de estudar, não estudam. Não, poucos estudam. A minha mãe foi de Umbanda durante poucos muitos anos e ela estudava. São poucos, são a maioria dos médios eles são incorporadores e só. Incorporadores. Eles se satisfazem em serem incorporadores. O número de casos assim está aumentando. O problema não é a princípio, religião. realmente eles havia até uma crítica porque eles tinham interesse em manter a independência. Umbanda, a ideia de manter a independência, de ser algo deles próprios, assumir a autenticidade da palavra. Mas com o segmento da coisa, com o interesse das pessoas, dos próprios frequentadores da casa, eles foram forçados, entre aspas, a começar o estudo. Então, uma das casas que começou isso é exatamente a Tenda Mirim, que ali
eu participei lá durante um tempo, fiz um curso lá dentro, né, durante o curso. É ali descendo a Marechal Rondon, virou à direita, tem uma casa grande ali, tem várias filiais no Brasil inteiro, né? E tem na base é estudos, só que a base é estudos e tem, no caso, a eliminação de tambores, fumo, de bebida, é isso aí. Há essa necessidade, né, de se estudar até para entender melhor o processo e não se deixar, né, deixar acontecer alguns fenômenos que a gente vê. Né? E aí, a Umbanda, é interessante que ela vai surgir dentro do centro kardecista, porque até então não tinha Umbanda. Né? E quem é que vai dar essa comunicação? Né? É o Zé de Moraes, lá em Niterói, e ele vai receber então o chamado Caboclo das Sete Encruzilhadas, essa questão de se criar então Umbanda. Então a Umbanda, ela vem numa época muito importante para o Brasil, onde as pessoas não tinham acesso, aliás não tem muito, né, à saúde, né, e a Umbanda ela vai trazer então os remédios, né, feitos com ervas, os chás, né, tudo medicinal. Então ela vem para ajudar justamente essa classe, né, aí, que não tem esse acesso para medicamentos. Tá? E aí também no Espiritismo a gente vai ter a crença sempre num Deus Supremo, né, acima de todas as coisas. E a Federação Espírita Brasileira, né, como é que ela surge? Bom, existia, né, um periódico chamado do Reformador, né, ainda no Brasil Império, 1883. Né? É interessante destacar aqui que no período imperial não houve perseguição, né, por parte, né, da igreja, porque a igreja era a religião oficial do Império, mas o imperador Dom Pedro II, ele permitia outros cultos além da igreja católica, né, além do catolicismo. Né? Então, no Brasil Império vai surgir a publicação de um periódico, né? E aí, a partir desse periódico chamado Reformador, né, vai ser fundado em 1884, né, a Federação Espírita Brasileira. Hoje ela está aqui na Avenida Passos, né, essa foto é recente que eu tirei, e é muito interessante. Você tem palestras ali, você tem possibilidade de consultas homeopáticas, né, basta deixar o nome e o que você precisa, né, tudo ser feito ali, então, na Avenida Passos 30. Né. Eu coloquei aqui também, achei interessante destacar, que Bezerra de Menezes foi um dos diretores, né, se não o mais notório diretor da Federação Espírita Brasileira. Né? E é essa federação que vai representar o Brasil, né, no exterior. Tá? Então, ele é um representante junto ao Conselho Espírita Internacional. Tá? E a FEB, ela vai surgir de 3 grupos que já existiam. Né? Então, esses grupos se juntam para formar a Federação Espírita Brasileira, que é o grupo dos humildes, né? A Sociedade Acadêmica de Deus, Cristo e Caridade, e o Grupo Espírita Fraternidade. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a FEB, né, vocês podem entrar nesse site aqui, ó, feblives.com, e ali você vai ter palestras, né, que são ministradas lá na FEB, aqui na Avenida Passos, né? E eu convido vocês para um dia que vocês forem fazer compras na Rua da Alfândega, dá um pulinho lá, porque é surpreendente. Eles têm um salão enorme, né? Eles têm exposições, né? Agora tem uma exposição, acho que é a Zica das Paredes, eu tenho certeza. Então é muito interessante, né? Eu nunca assisti palestra, mas eu fui conhecer a casa. Né? Então eu acho que vale a pena a gente conhecer um pouco mais, né, dessa doutrina aqui que a gente pratica toda semana. Tá bom? Bom, gente, isso é o que eu tinha para falar para vocês. Né? Vocês têm alguma pergunta? Querem falar algo que eu não comentei? Pois não. Eu não sei muito sobre o assunto, mas eu sei que tem depois de um tempo, foi uma avaliação também da Umbanda, que é a Quimbanda, né? Pelo que eu sei, tem a ver com os ensinamentos da Jurema, né? Que é a mata sagrada, né? Muita
força dos caboclos. Aí também vieram novas entidades também ligadas mais a essa parte, eu acho que é mais forte no Nordeste. Aqui no Rio, né, a gente tem mais a Umbanda, né, mas como eu falei para vocês, é um pouco de mistura. Né? Então você tem ali o candomblé, você tem alguns rituais muitas vezes, né? Porque você tem várias comunicações ali. Porque no livro Aruanda, se eu não me engano, né, eu entendi a questão dos orixás. Eu achava que um orixá era um desencarnado, como os caboclos, como os índios, e não é. Né? Então, exatamente, né? Então, o candomblé, ele não trabalha com espíritos, digamos assim. Ele vai trabalhar com energias, que é completamente diferente do Umbanda. Oi? Falando que, entrando no assunto que ela falou, no carnaval desse ano, uma escola de samba falou sobre, acho que é Malunguinho, que faz parte dessa casa de Jurema, né? E eu estava lendo coisa sobre isso, eu acho interessante entender o samba. E falou que casa de Jurema já se fazia, no caso, um certo tipo de culto espiritual, né? Espírita, não sei dizer de fato o que fazia, antes mesmo de espiritismo chegar, dos portugueses chegar, antes de tudo já tinha essa manifestação, né? Pois é, como eu falei para vocês lá no início, né? As manifestações sempre houve em todos os tempos, né? Mas a partir do momento que a gente passa a registrar, né, então fica como um marco, né? Mas isso não quer dizer que para trás, né, a gente não tivesse comunicações, só que elas não foram escritas, não foram anotadas, e esse histórico foi se perdendo, né, aí ao longo dos séculos. E tem um agravante, né? Porque muitas questões espíritas, principalmente dos negros e dos mais desprovidos, que não tinham escrita, não podiam estudar, não tinham como documentar, e toda a sua história era levada de fala em fala, como documentar isso, né? Isso foi uma coisa que não tinha como. Não tinha escrita, né? Realmente era passado de geração em geração, né? Como é o caso dos nossos índios. Tem um trabalho feito na Bahia, na tribo Pataxó. Eles estão agora escrevendo. Então tem um índio, né, que aprendeu a ler e escrever, né, e ele está escrevendo tudo para deixar justamente esses ensinamentos para que não se perca, porque vai perdendo. Você imagina, você vai contando, né, e aos poucos, né, a gente vai perdendo a essência. Então é isso, só uma observaçãozinha, gente, com relação aí à questão dos orixás. A gente não pode esquecer que todos nós somos energias, né? Só que somos denominados como espíritos por conta da nossa religião, mas tudo é energia, né? Certo? Com certeza. Encerrou, Wagner? Muito bem, Wagner.